Atualmente no mundo do futebol só se fala do jogo do Brasil e Argentina que foi interrompido pela Anvisa. Nesse vídeo você vai saber tudo o que rolou e o que pode acontecer daqui em diante. O Brasil estava jogando de boa contra a Argentina pelas eliminatórias da Copa quando de repente uma confusão ao lado do campo começa a acontecer. A Anvisa e a Polícia Federal estavam do lado do campo para interromper o jogo imediatamente. O motivo? Quebra de uma regra sanitária. Mas qual regra sanitária é essa? A regra era que os jogadores que estiveram no Reino Unido nos últimos 14 dias não podiam entrar em campo, por causa daquela doença que eu não vou falar aqui para o YouTube não derrubar meu vídeo. Mas a Argentina tinha 3 jogadores que estavam descumprindo a regra dentro de campo jogando. Eu tô vendo, eu não posso me aproximar por questão do protocolo, né? Mas eles estão com o colete da Anvisa, estão conversando com o delegado, certamente nossas câmeras vão pegar já isso, mas é capaz do jogo ser interrompido já. E essa regra ela não serve somente para jogadores, ela serve para todas as pessoas que vieram do Reino Unido para o Brasil. Independente do teste, teria que ficar de quarentena por 14 dias para poder então sair na rua. Regra que não foi cumprida pelos argentinos. E o pior, mentindo falando que estavam na Venezuela. E um outro detalhe é que o Brasil deixou mais de 4 jogadores no banco porque eles estavam no Reino Unido nos últimos 14 dias. Então, ou seja, o Brasil estava sim cumprindo a regra, a Argentina não. Vamos acompanhar a partir daí. Eu temia que isto viesse a acontecer. Porque existe... Vamos tentar ouvir. É a Polícia Federal, viu, Galvão? A Polícia Federal e a Anvisa. Já dava a palavra ao senhor. Já dava a palavra ao senhor. No intervalo, nós vamos resolver. Espera, foi intervalo. Televisão. E uma outra coisa, os jogadores argentinos declararam por escrito que não estiveram no Reino Unido nos últimos 14 dias. Ou seja, eles falsificaram uma informação, o que já é um crime. O jogador Vampeta achou errada a atitude da Anvisa, dizendo que eles estavam querendo aparecer. E não é só isso. A Argentina foi avisada da regra, não deixou os fiscais entrarem no seu hotel, não deixou os fiscais entrarem dentro do vestiário antes do jogo, e o que sobrou para a Anvisa foi invadir o campo. Ou seja, a Anvisa tentou literalmente, até os últimos segundos, resolver esse problema com a Argentina, porém não conseguiu. Um detalhe importante é, se uma autoridade que está tentando conversar com você e você ignora, isso também já é um crime, pois no vestiário os argentinos trancaram a porta para os fiscais não entrarem para conversar com eles. A pergunta que fica é, e se fosse o contrário? E se os jogadores brasileiros fossem até a Argentina e tivessem descumprindo uma regra que foi colocada? Será que seria noticiado da mesma forma? Acho que não. Olhem só o exemplo do Ronaldinho Gaúcho, que teve alguns problemas com o passaporte e ficou preso. Então, assim, se nos outros lugares tem regra, aqui também deveria ter, não é mesmo? E um outro ponto importante é que os argentinos eles não têm um histórico bom no que diz a respeito de jogos aqui no Brasil, ou até mesmo na Argentina. Um exemplo disso é que há muitos anos atrás os jogadores argentinos ficavam lançando jornais, colocando os brasileiros com o rosto de macaco e tudo mais. Mas isso é uma coisa à parte. Um outro argumento dado pelo Vampeta foi: mas e as pessoas que passam pela fronteira do Brasil que eles não vê? Sim, existem muitas pessoas que passam pela fronteira descumprindo regra e ninguém vê. Mas um erro não justifica o outro. Sabemos que a justiça aqui no Brasil ela não funciona. E funciona ainda menos quando tem dinheiro envolvido. Agora que funciona, temos que pelo menos reconhecer e não questionar se a fronteira fiscaliza ou não, mas de fato a fronteira deveria sim fiscalizar, pois é obrigação deles e não é cumprida com perfeição. Ali eles estão na lateral de campo, vamos repetindo. Quais os jogadores que teriam que... Então, recapitulando.
Tentaram conversar no hotel, no vestiário, não conseguiram, sobrou invadir o campo, para fazer a lei ser cumprida. Embora o Brasil seja um país acostumado a não cumprir regra, não é porque as regras não são cumpridas que quando ela é cumprida, devemos achar ruim. E detalhe, o correto seria deter os jogadores argentinos ali mesmo, pois teve jogador empurrando os fiscais, falando alto, e isso se intitula no crime de desacato à autoridade. Ou seja, se formos levar em consideração a nossa legislação, os jogadores argentinos poderiam sim ter sido até mesmo algemados em campo por desacato à autoridade. Se você procurar vídeos aqui no YouTube, você vai encontrar os jogadores argentinos cometendo diversos desacatos lá dentro de campo. Celso, Cristiano Romero e o Buendia, que não está nem no banco de reservas, Galvão. Confusão grande no gramado. Agora confusão. E outra, a Argentina recusou de tirar os jogadores, então resolveram sair do campo. Nós sabemos que no futebol nós temos uma cultura que é muito complicada. Por exemplo, quando acontece uma briga de torcida ou uma briga de jogador, muitas das vezes a mídia fica ludibriando aquilo, deixando aquilo aparecer várias vezes. E lógico que isso tem um reflexo, não é mesmo? Uma outra coisa também é uma cultura de estar acima da regra. E cara, ninguém deve estar acima da regra. Não é porque o cara joga futebol e ganha milhões que ele tem que estar acima da regra. Seja ele brasileiro, argentino, chinês, seja lá o que for. Um outro exemplo disso era no ano passado, quando estava acontecendo um pico daquela doença que novamente eu não vou falar aqui para não derrubar o meu vídeo. E o futebol, ele foi uma das primeiras coisas a voltarem. Várias pessoas não podendo trabalhar, levar o sustento para dentro de casa, e o futebol estava podendo acontecer normalmente, né? Normalmente não, com restrição. Então, quem da CBF interferiu nesse assunto? Quem? E quem da Confederação Brasileira interferiu nesse assunto? Quem? Essas pessoas têm que ter seus nomes tornados públicos, para que isso não acontecesse. Uma vergonha no futebol mundial. É um dos maiores clássicos do mundo. Ali, eu não sei se é Danvi, me parece, não sei se Danvi. Ou seja, eu Comebol não tenho nada com isso. Então tá lá. Por decisão do hábito do jogo, o jogo organizado pela FIFA entre Brasil e Argentina, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, ele está suspenso. Às 4h58, 5 de setembro de 2021, etc, 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 etc. Isso já é na rede social, a Comebol, dizendo, coitada de mim, não tenho nada com isso. E aí fica o relatório, né, Galvão, como nós falamos, que vai para a FIFA decidir, o comitê disciplinar. O que a FIFA e a Comebol têm que decidir é a questão do Marquinhos. Marquinhos está suspenso por cartão. Houve uma declaração da Argentina no hotel de que se tirasse os 4 jogadores, eles não jogariam. Ou seja... E foi a mesma aqui no estádio, né? Eu queria saber, e peço aos repórteres que sigam ou a produção... Isso que aconteceu no jogo de Brasil e Argentina é um fato inédito no futebol, que vai ser lembrado por muitos e muitos anos. Então, assim, isso não é uma coisa que se vê todo dia. Muito bem, galera, por esse vídeo é só. Até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu gostei, beleza? Isso motiva a Manual do Esporte a continuar produzindo conteúdos de qualidade para vocês. Até o próximo vídeo. Falou! Em Campo Grande é baile de favela, em Niterói é baile de favela e os menores